Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de legislação para o Instituto Federal. Tema trabalhado hoje será a Lei 11.892 de 2008. Essa lei, ela cria, ou institui a Rede Federal de Educação Profissional e a criação dos institutos federais. Então, é importantíssima aqui essa lei, certo? Então, bora dar início. Como é que vai funcionar aqui essa aula? A gente vai trabalhar aqui teoria junto com questões. Até para você ver se a teoria está de acordo com aquilo que é cobrado em prova. A gente já faz aí a prova dos 9, né? Já estuda a teoria e já mostra como é que o tema é cobrado em prova, beleza? Então, bora lá. Sem mais delongas, olha só. O artigo 1º já começa, fica instituída a ideia de criação, certo? No âmbito do Sistema Federal de Ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Importante você saber que essa Rede Federal de Educação, ela é vinculada ao Ministério da Educação, certo? Quais são as instituições? Temos aqui os institutos federais, temos aqui a Universidade Tecnológica, certo? Federal do Paraná. Temos aqui os Centros Federais de Educação Tecnológica, a do Rio de Janeiro e a de Minas Gerais, certo? Escola técnica, mas não é qualquer escolas técnicas, são aquelas que são vinculadas às universidades federais. E o Colégio Pedro II. Então, esses são as instituições que são vinculadas ao Ministério da Educação, certo? Que fazem parte da rede federal, certo? Fazem parte da rede federal de educação profissional. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 instituições, certo? Olha só como o tema é cobrado em prova. 2025, Instituto Federal, certo? Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa correta, segundo a lei, que institui, a pergunta simples, que institui a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e cria os institutos federais. Vamos lá, letra A. Escolas técnicas vinculadas às universidades federais fazem parte da Rede Federal da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Pessoal, é nosso gabarito. Escola técnicas, lembra? Não é qualquer escola técnica. É a escola técnica que é vinculada às universidades federais. Elas fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, certo? Que é ligada ao Ministério da Educação. Era só saber disso, era só saber dessa informação para você gabaritar aqui a prova, tá certo? Para você gabaritar aqui a prova, gabarito, letra A. As instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5, ou seja, 1, 2, 3, você pula as escolas técnicas. E 5, certo? Elas possuem natureza jurídica de autarquia. Toda autarquia tem autonomia, certo? Essa autonomia ela é administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Professor, o que é uma autarquia? Pessoal, lembra das aulas de direito administrativo? Onde você estuda o conceito de concentração, desconcentração, centralização, descentralização. Lembra quando você estuda a administração pública em sentido formal, subjetivo e orgânico? E quando você estuda a administração pública em sentido material, objetivo, funcional, certo? Material, objetivo e funcional. Então, quando eu falo autarquia, está ligado isso daqui à execução. É a administração pública em sentido material. Bora revisar? O parágrafo único diz: as instituições mencionadas nos incisos 1, 2, 3 e 5 do caput possuem natureza jurídica de autarquia. Professor, quem é que possui natureza jurídica de autarquia? Então aqui, os institutos federais, as universidades,
os centros federais e Colégio Pedro II. Só fica de fora as escolas técnicas que são vinculadas às universidades federais. Daqui a pouco a gente vai ver qual é a natureza jurídica dela. Bora entender primeiro o que é uma autarquia. Porque se você sabe o conceito de autarquia, você sabe que a autarquia tem autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. E você não erra mais nenhuma questão lá na frente, apenas conhecendo o que é uma autarquia. Quando você estuda lá em direito administrativo, a organização da administração pública, você estuda a administração pública em sentido formal, em sentido subjetivo e também em sentido, olha só, em sentido orgânico. Em sentido orgânico. Aqui eu estou falando da pessoa. A pessoa. Eu estou falando da administração pública com A maiúsculo, a pessoa que vai concentrar. Essa pessoa aqui, ela pode concentrar. Ó, a administração pública pode estar toda concentrada, ou ela pode estar desconcentrada. Quem é que não lembra quando Bolsonaro ele ganhou as eleições? A primeira coisa que ele fez, por meio de uma medida provisória, inclusive, foi concentrar tudo em um lugar só. Concentrou tudo em um local só. Pegou a educação e a cultura, juntou. Ó. Vamos concentrar a repartição de competências. Isso aqui está ligado à pessoa. Quando eu falo concentração e desconcentração, eu estou falando da pessoa. Existem vários órgãos que estão separados. Ó, Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Bora pegar esses órgãos e concentrar. A atividade vai ser exercida em um lugar só. Pessoal, qual é a consequência em você concentrar tudo em um local só? Essa repartição de competência, você vai criar a chamada extinção de órgãos. O fato de concentrar vai gerar a extinção de órgãos. Tranquilos? Agora, quando eu falo desconcentrar, olha o seu aqui. Quando eu falo em desconcentrar, eu estou falando de criar órgãos. Governo Lula, quando ganhou as eleições, o que foi que fez? Desconcentrou. Tá tudo em um só local. A pessoa, certo? A pessoa da administração pública está concentrada a repartição de competência em um local só. Eu quero desconcentrar, então eu vou criar novos órgãos, eu vou separar. Aí separou a educação e a cultura. Então isso é desconcentrar. Qual a consequência da desconcentração? Criar órgãos. Tanto a extinção de órgãos quanto a criação de órgãos só pode ir por meio de lei. É por isso que Bolsonaro fez por medida provisória, submeteu a MP ao Congresso Nacional e o Congresso falou, ó, eu só aprovo se conceder cadeiras. Por isso que teve aquela confusão. Certo? Então, veja, concentrar e desconcentrar está ligado à pessoa. É por isso que a gente fala, é a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico. Quando eu falo administração pública em sentido, olha só, não mais formal, agora em sentido material. Não é mais subjetivo, agora é objetivo. Não é mais orgânico, agora é funcional. Eu estou falando, não estou falando mais da pessoa, estou falando da execução do serviço. Estou falando da execução do serviço. E como é que a administração pública, Estado, União, Distrito Federal e município podem prestar o serviço, podem executar o serviço de forma centralizada ou de forma descentralizada.
descentralizada. Ó, tá vendo aqui o CE? Tá vendo aqui o CE? Criação de entes. Criação de entes. É aqui que está a autarquia. A autarquia é uma forma de execução do serviço que deveria ser prestado pela União, porém a União não quis prestar de forma centralizada, resolveu criar ente. Lembra dos entes? Ó, quais são os entes? Quais são os entes da administração indireta? Daqui, ó, fruto da descentralização. Você tem a autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. É a administração pública, a União, que por lei deveria prestar esse serviço de educação de forma centralizada, porém ela resolve especializar o serviço. Ela resolve criar a autarquia, chamada Instituto Federal. Entenderam? O Estado, ele tem a obrigação de prestar educação? Sim, porque está escrito na Constituição. Artigo 6º é um direito social, é um direito prestacional, um direito de segunda dimensão. É um direito em que o Estado ele é obrigado a fornecer. Por isso que eu falo que é um direito prestacional. O Estado ele tem que prestar educação. Ele pode prestar educação de forma... Aliás, pode não, ele deve. Porque o Estado legisla, o Estado administra e o Estado julga. Se você pegar o conceito de Estado, olha só. O Estado, quem é o Estado? Olha aqui, você tem União, Estado, município, né? Distrito Federal, município. Pega aqui o Estado-União, certo, gente? O Estado, ele legisla, ele administra, ele executa a lei, ele julga. Olha só, o Estado cria a lei, a administração pública executa essa lei e o judiciário, ele vai julgar conflitos com essa lei. Por isso que eu falo, o Estado legisla, executa e o Estado julga. Quando eu falo em administração pública, eu estou falando aqui, ó, Estado, certo? Administrando. O poder executivo. A gente tem, ó, legislativo, executivo e judiciário. Quando eu falo administração pública, eu estou falando do poder executivo. A União, Estado, União, legislou, criou uma lei. Falou, ó, União, forneça a educação. Você pode fazer isso de forma centralizada, você mesmo indo lá e oferecendo educação, criando escolas, você mesmo indo lá e prestando esse serviço educacional, ou você pode descentralizar esse serviço, criando um ente, criando uma autarquia. É o que ele fez. Órgãos, está ligado a pessoa. Execução do serviço, está ligado a execução do serviço, na prestação do serviço, é centralizar ou descentralizar. É essa jogada que você tem que ter. A autarquia é uma prestação do serviço. Quando o Estado cria órgão, aqui ainda existe a relação de hierarquia. Hierarquia. Quando ele descentraliza, não existe mais hierarquia. O que existe aqui é uma tutela. O que é isso, professor? Tutela. A União fiscaliza os institutos federais para ver se eles estão cumprindo o seu dever para aquilo em que eles foram criados. Detalhe, quando eu crio a autarquia, essa autarquia ela tem que ser criada por lei, certo? A autarquia é criada por lei. Eu passo a titularidade e a execução, execução, lembra, tô falando de pessoa? Descentralizar é executar. Eu passo a execução e a autarquia passa a cumprir os deveres que eram da União, de prestar educação. Então veja, quando eu descentralizo, que eu crio essa autarquia ela tem autonomia, certo? Essa autonomia ela é patrimonial, financeira, disciplinar e didático-pedagógica. Agora é a autarquia que vai fornecer o serviço que era prestado pela União. Por isso que quando acontece algo, a autarquia ela responde,
certo? Porque ela tem personalidade jurídica própria, tá certo? Ela pode estar em juízo. Ela possui personalidade jurídica de direito público, certo? Possui personalidade jurídica de direito público. Tranquilos? Então você já localizou o que é uma autarquia? Bora dar continuidade. Agora, tudo que eu falar você já sabe. Tudo que eu falar voltado para o Instituto Federal, você já sabe, ó, é uma autarquia, a autarquia pode isso, 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 isso. Já fica mais tranquilo. Tá bom? Então bora lá. Olha só, os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp, especializados, ó, a descentralização. A consequência da descentralização é o serviço ser especializado. Não é mais centralizado, agora é descentralizado para que haja, né, um serviço especializado. A oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos. Quando eu falo, pessoal, é pluricurriculares e multicamp, é porque existem em vários lugares. Não está concentrado, ela está espalhado. Então você tem institutos federais em vários lugares, certo? Por isso que o nome é multicamp. Olha só, quais são as modalidades de ensino dos institutos federais? Você tem educação, né? A oferta de educação profissional e também tecnológica, certo? Então, os institutos federais vão fornecer, vão ofertar esses dois tipos de serviço. Para efeito da incidência da disposição que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades. Então, no que tange a regulação, a avaliação, supervisão das instituições, certo? Os institutos são equiparados. Ó, equiparado não é universidade, é quase universidade, é equiparado, tá certo? No âmbito de sua atuação, os institutos exercerão o papel de instituições acreditadoras. O que é isso? Elas vão avaliar outros cursos técnicos. Então, ela avalia e certifica cursos de tecnologia. Certo? Então, elas é quem dá o aval se o curso está ok ou não. Beleza? Os institutos terão autonomia de criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como registrar diploma de seus cursos por eles oferecidos, mediante a autorização do Conselho Superior. A gente vai ver quais são os órgãos, ó, superiores, aplicando-se, no caso de oferta de cursos à distância, a legislação específica. Para cursos à distância, cursos EAD, ensino à distância, tem que ter, ó, a legislação específica. Bora ver como esse tema é cobrado em prova? Olha só, Instituto Federal do Espírito Santo 2025. Os institutos federais são instituições de educação de oferta verticalizada e especializadas na oferta da educação profissional e tecnológica, certo? De ensino. A respeito dessas instituições, com base na lei, está correto afirmar, exceto, olha só, letra A. Os institutos federais possuem natureza jurídica de autarquia, correto. Detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. Correto isso daqui. Olha só a letra B. Trata-se de instituições que possuem autonomia para criar e extinguir cursos, bem como registrar diplomas dos cursos oferecidos por eles ou por outras instituições de educação profissional. Não, gente, olha só. Somente os deles, e mesmo assim mediante a autorização do seu conselho. O gabarito aqui, ó, a exceção, é a letra B. Cuidado para você não confundir, o fato deles serem uma instituição acreditadoras, certo? Aquelas instituições que avaliam outros cursos, tá certo? Elas avaliam, elas não significa dizer que elas vão registrar diplomas de outras profissões, tá certo? Ou melhor, de outras instituições.
Cada instituto é organizado em estrutura multicamp, com proposta orçamentária anual, certo? Exceto, no que diz respeito ao pessoal, encargos sociais e benefícios aos seus servidores. Perfeito. Os institutos federais têm como órgão executivo a reitoria, perfeito, composta por um reitor e 5 pró-reitores. A gente vai ver mais para frente isso daqui. E letra E, para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão, os institutos federais, os IFES, são equiparados às universidades federais, perfeito. IFE é equiparado à universidade federal, beleza? Pessoal, bora para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para dar continuidade aqui aos nossos estudos, beleza? Até daqui a pouco.